Oi, pessoal, eu sou a professora Cíntia, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre crescimento econômico, que nós já falamos na aula passada, né? Está entre um dos objetivos da política macroeconômica, né? Promover aí o crescimento econômico. E como que a gente mensura se há ou não crescimento econômico? Por meio aí do PIB. Acho que vocês devem ter ouvido falar essa terminologia, que significa Produto Interno Bruto. Então, agora nós vamos conhecer um pouco mais do que é, né, esse PIB. PIB é definido como a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um período de tempo, ou seja, é a somatória em dinheiro, então nós estamos falando em uma unidade monetária, então pode ser em reais, pode ser em dólar, por exemplo, né? Quando se faz em dólar é no sentido de comparar entre os países, de todos os bens e serviços que foram produzidos ao longo de um determinado período, que normalmente nós calculamos por ano, mas a gente pode calcular por trimestre, a gente pode calcular por semestre, né? Então existem as formas, o tempo específico aí para se calcular, para se quantificar esse PIB, né? Ele é o medidor aí da atividade econômica, medido aí pelo IBGE, e a gente consegue mensurar via, né, esse cálculo das unidades monetárias o quanto que o país cresceu, quanto que ele juntou de montante em dinheiro, né? Então é esse o objetivo principal. E a partir daí nós fazemos a comparação entre outros países, entre as unidades federativas do próprio país, do próprio Brasil, enfim. Então, é com esse objetivo, né, que a gente calcula o PIB, então, para saber o quanto que um país cresceu. Então, o que, que nós estamos falando? De uma expressão, de uma medida que indica, né, um indicador econômico que nos dá uma ideia de quantidade, ou seja, quanto que aquele país está rendendo, né? Quanto montante que aquele país está juntando. Então, é em quantidade, é em números, é em unidades monetárias. E como é que eu aumento esse montante? Quando eu tenho uma maior produção, tanto de bens quanto de serviços. Então, quando eu tenho esse aumento de produção, eu consigo projetar aí um PIB elevado. Só que para eu projetar, para que eu produza, né, esses bens e esses serviços, eu preciso garantir emprego. Então, a principal fonte de crescimento econômico é a garantia de emprego, é que as pessoas estejam empregadas. Por quê? Porque quanto mais pessoas empregadas, mais eu consigo produzir, mais eu consigo produzir bens ou produzir serviços, né? Então, é com esse intuito que a gente diz as fontes de crescimento. Além das pessoas empregadas, como eu coloquei aqui, né, o aumento da quantidade de mão de obra, a gente também precisa qualificar essa mão de obra, né, uma mão de obra que seja qualificada, para que não tenha perda de tempo. Então, eu contrato uma mão de obra, se ela não tiver qualificada, eu dou um treinamento específico para que ela se qualifique e consiga produzir aquele bem ou aquele tipo de serviço. E outra forma também de contribuir para o crescimento econômico é estimulando a parte tecnológica, né? Então, melhorando a tecnologia que diminui custos, que vai diminuir procedimentos, né? Então, procedimentos burocráticos, que vai favorecer aí o andamento da produção desses bens ou de serviços. Então, quando eu aplico a tecnologia, eu faço com que aquele serviço, né, aquele bem produzido se torne mais eficiente, mais rapidamente. Então, eu consigo produzir mais em menos tempo. Então, essa é a ideia. Além disso, eu penso na eficiência. Então, a aplicação da tecnologia gera essa eficiência organizacional, né? Então, gerando essa eficiência, a gente consegue ter uma organização e consegue favorecer para o crescimento, do crescimento econômico. E nos países em desenvolvimento, como é que a gente interpreta esse crescimento, né? Então, eu mostrei para vocês, claro que a gente tem um problema grande, que é do impacto
da pandemia sobre a empregabilidade, mas a gente tem um impacto grande sobre a empregabilidade, então a gente tem muita gente desempregada, e o fato da gente ter muita gente desempregada, isso vai repercutir no nosso PIB, com certeza, porque é menos produto e menos serviços que foram gerados, então isso é importante, né? Então eu sei que isso de forma geral é meio que mundial, né, a questão da pandemia, mas a gente tem que entender que em países em desenvolvimento a questão de empregabilidade é um fator importante, né, um fator importante que deve ser levado em consideração. Além disso, né, a renda que essas pessoas recebem, mesmo que elas estejam empregadas, não tem, com esse dinheiro que elas recebem, não tem capacidade de investir em educação, por exemplo, ou em cursos que possam gerar melhor conhecimento de tecnologia ou conhecimentos mais específicos para a sua área. Então, a gente tem um não investimento a essa capacitação da mão de obra, né? Então, é a característica dos países em desenvolvimento quando a gente analisa o PIB. Além disso, a gente tem uma parte das crianças que vão trabalhar. Então, ao invés dela ir para a escola, ao invés dela melhorar a sua educação, não, ela vai trabalhar. Então, ela precisa, né, deixar de ir para a escola e vai trabalhar, e com isso a gente tem uma menor capacitação, né, uma menor escolaridade, e que isso não vai gerar uma empregabilidade de boa qualidade no futuro, né? Então, se a criança ela não estuda, ela vai ser um adolescente sem estudos, vai ser um adulto sem estudos, e ele não vai conseguir projetar aí empregos que sejam de grande, que receba, né, que receba pelo seu salário de maneira aí razoável, né? Então vão ser baixos salários, enfim, por conta de toda a questão dessas crianças acabarem se deslocando para o trabalho ao invés do estudo, né? E além disso, o governo ele tem os seus recursos limitados, então ele precisa decidir. Então, na hora que eu falo, olha, ele precisa gerar políticas, precisa gerar programas para favorecer, quanto que isso, né? Quanto que o governo consegue investir nessas novas políticas, nesses novos programas? Então, e qual é a capacitação que ele vai oferecer? Para que setor? Para a área da construção civil? Para a área do setor da saúde? Então, para qual lado eles vão direcionar esses seus recursos, né? Então, é isso que também, né? A gente tem um governo que tem esses recursos limitados e que, por conta disso, existe não consegue se valorizar todas as áreas. Então, uma ou outra acaba recebendo esses recursos e a outra acaba sendo aí deixada de lado, né? Então, pelo menos por enquanto, tá? Então, precisa ter essa decisão por parte do governo. Então, são essas, né, as características de um país em desenvolvimento, né? O quanto que isso vai repercutir no seu PIB. Agora, nós vamos entender um pouquinho, fazendo comparativo, né? Então, usando o PIB como meio de interpretação. Então, vamos lá.